Buga Bandini. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha aí. Você já reparou que quando a gente fez aquela introdução à história, quando a gente falava de historiografias, correntes historiográficas, a gente falava um pouco sobre a importância do positivismo, a marca que ele deixou no ensino da história, para bem e para mal. Mas a gente destacava muito como que o positivismo insistia em datas, em heróis, no recontar dos fatos. Lembra disso? É nessa mesma ocasião que a gente também falou muito. A gente conversou tanto sobre isso, sobre a historiografia marxista e sua ênfase nas relações econômicas. Naquele momento, porém, a gente falou de uma historiografia chamada História dos Análises. Lembra disso? Ou a história do cotidiano, dos hábitos, da gastronomia, da música, dos costumes. Porém, eu me lembro que já naquela ocasião a gente conversava e dizia: olha, as provas muitas vezes fazem uma miscelânea de historiografias. Há correntes muito explícitas, às vezes numa prova, as mais diversas. Eu vejo a primeira questão muito positivista, a segunda é muito marxista e de repente pinta alguma coisa da história dos análises. O Enem, por exemplo, já passou por várias fases e há provas que, como eu disse, são muito heterogêneas nessa questão da historiografia. Não dá para dizer para você assim, olha, fixe só na história do cotidiano, das relações, dos costumes e hábitos que a prova vai ser um sucesso. Não dá para dizer isso. Muitas vezes me aparece lá um conteúdo muito ligado a uma data, a uma informação. Então você está percebendo que um dos desafios meu e seu é jogar em todos os times. Nessa sequência de aulas que a gente inicia agora, por exemplo, a gente vai flertar muito com a história dos análises, tratando de quê? De cotidiano, costumes e valores. Claro, do Brasil colonial. Beleza? Então, olha, vai ser legal para a gente perceber algumas coisas, fazer história comparada, né? Buscar lá no passado o que era, comparar com o presente, vai ser legal. Não podemos, claro, ficar com as categorias que temos hoje, nos comportando como juízes do passado, ok? Vamos lembrar que são outros costumes, outros valores, outra época. Com aquilo que se tinha na época, o que se fez? Vamos conversar sobre isso? Então hoje, dando sequência à aula anterior, a gente ainda fala um pouquinho das cidades. Eu começo lembrando a você que o Brasil, nunca é demais falar isso, era rural, correto? As cidades que a gente trabalhou aí eram poucas, escassas. A imensa maioria da população não vivia em cidades, vivia no campo, com tudo aquilo que tem de implicação em relação a isso. Ora, viver no campo, por exemplo, é estar muito ligado ao tempo natural, é estar muito ligado à questão da religião, do paradigma teocêntrico, né? O divino, o escatológico está muito presente no cotidiano, no amuleto, no ritual, na crendice, muito mais forte no homem rural do que no homem urbano. Então, olha, tenta pensar nesse Brasil colônia, não a partir de imagens que você possa ter das primeiras cidades, porque elas eram exceção. A imensa maioria das pessoas habitava o campo, o mundo rural. Sem luz elétrica, tá legal? É isso aí, indo dormir às 6 horas da tarde, por isso a expressão dormir com as galinhas, que hoje tem outra conotação, né, minha filha? Não morra, minha filha. Então, a gente também vai falar um pouquinho da função das cidades. Olha, gente, para que servia a cidade? Ela era um lugar onde você podia acomodar as instituições administrativas, militares, religiosas. Pois é, onde que você vai colocar, por exemplo, o governador? Bom, ele precisa estar morando numa cidade.
Então é lá na cidade que vai estar toda aquela questão administrativa que a gente já trabalhou. A Câmara Municipal, por exemplo. Tudo bem? Os fiscais, os cobradores, os burocratas, eles não estão no campo. Então, é interessante pensar isso, como que o Estado brasileiro, aqui entendido como as suas instituições, ele não alcançava o homem do campo. Você acha que o homem do campo mediano, a maioria das pessoas tinha acesso, por exemplo, a médico, educação? Não tinha. Tá legal? Passou de uma certa idade acompanhar o pai na lavoura, na roça, não é? Seguindo aquela vidinha ali, de almoçar às 9 horas da manhã, jantar às 4 e dormir às 6. Tranquilo? Então, essas cidades serviam, que eram poucas, né? Serviam também para o escoamento dos produtos para a Europa. Por isso a maioria das cidades está no litoral. Não tem grandes cidades ainda nesse tempo no interior do Brasil, porque a cidade precisa estar muito ligada ao escoamento desses produtos. Nunca é demais lembrar que nós estamos no Brasil colônia. O Brasil tinha como função abastecer a metrópole com gêneros aqui produzidos. Então não era pelo nosso bem-estar que essas coisas eram produzidas. Eram produzidas para estar escoando para a Europa. Por onde passavam na hora de embarcar? Pela cidade. Tranquilo? Bom, a gente precisa falar que essas cidades tinham pouco ou quase nenhum planejamento urbano. O desenho urbanístico, e isso você dá uma olhada lá na geografia, era um desenho caótico, seguindo o relevo, as margens de um rio, as cidades iam brotando, as casas iam subindo morros e descendo morros, sem que se pensasse em nada semelhante ao que temos hoje, como rede de esgoto, por exemplo. Não havia. Então, olha, nesse ambiente caótico, de ruas que não foram planejadas, de construções que foram surgindo de qualquer jeito, sem planejamento, é que o mundo brasileiro foi sendo construído ali no tempo colonial. Esse mundo brasileiro é um mundo à parte, viu? Porque, por exemplo, se você fizer uma comparação com os astecas, olha, a capital do Império Azteca era muito bem ordenada, tinha um traçado planejado, portanto tinha planejamento urbano entre os astecas. Nós não, nós estávamos no Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vão fazendo casa, a cidade vai se espichando, depois a gente pensa como é que põe água. Não é um pouco assim até hoje? Hein? Não morra, minha filha. Não é um pouco assim até hoje? E dá-lhe loteamento. Depois a gente vê como é que põe água lá em cima, depois a gente vê como é que faz para o transporte urbano, para a coleta do lixo chegar lá, e vamos que vamos ocupando espaço, vamos ocupando encosta, na hora que vier a chuva aquilo vai desabar, vai morrer gente, mas a Defesa Civil está aí para cuidar da gente. Então, lembrar bastante disso aí na hora de fazer prova. Olha, o que é um pelourinho dentro de uma cidade? Pelourinho é uma coluna de pedra onde você amarrava o escravo para ser açoitado. Quase sempre o pelourinho fica nas proximidades da feira, até porque era na feira que pequenos furtos eram cometidos e era importante punir os escravos que furtassem ali, à vista de todos. Nós vamos ainda estudar a escravidão no Brasil colônia e a gente vai falar de uma figura que é a figura do escravo de ganho. É aquele escravo cujo senhor utilizava-se para obter alguns ganhos. Então, por exemplo, você podia pegar uma escrava sua e colocá-la vendendo bolinho pelas ruas, ou vendendo pastel. À noitinha, quando ela voltar, ela presta conta dos ganhos que obteve. A gente não vai estudar isso. Então, muitos escravos de ganho eram feirantes para os seus senhores. Levavam lá, então, cenoura, verdura, legumes para vender, e o senhor dizia o preço de cada coisa. Quando pegava-se um escravo ali no flagra,
vendendo produtos um pouquinho a mais do que o patrão, ou o senhor, mandou que ele vendesse, ou seja, ele devia estar embolsando a diferença, e arrasava-se com esse escravo, açoitando-o publicamente, amarrado nessa coluna chamada pelourinho. Olha, a gente também vai falar do hábito de descarga. É isso que hoje para nós é apertar uma válvula e a descarga e o xixi e o cocô vão embora. Isso não existia. Como eu disse, não havia rede de esgoto, as pessoas usavam pinico e esvaziavam esse pinico, como nas cidades europeias também era feito. Janela fora. Aos gritos de lá vai água, jogava-se, e se você não quisesse ser atingido, por isso que a sombrinha era um acessório muito interessante. A gente pensa que era para proteger do sol, muitas vezes era para proteger dos pinicos que eram esvaziados pela janela. Então você imagina que os odores de uma cidade do Brasil colônia não eram os melhores. Quem tinha um pouquinho mais de grana contratava um escravo de ganho para uma vez, quem sabe por dia, passar lá para você poder esvaziar os pinicos. Então, pinico cheio de cocô, de xixi, até a hora que o escravo vinha. Você então jogava numa lata, ele botava em cima dos ombros e ia esvaziar isso num córrego mais adiante. Aqueles escravos que carregavam essas grandes latas, esses grandes tonéis cheios de cocô e xixi, aquele ia, quando ia ficando cheio, né, respingava neles e eles ficavam todos tingidos com listas de cocô e xixi. Por isso eram chamados muitas vezes de tigres. Havia todo um preconceito social em relação ao escravo e muito mais se ele fosse um tigre, pelo odor, pelo cheiro e etc. e tal. Então, olha, uma função desumana exercida por um ser humano. Muito bem, é bom lembrar que as cidades sofriam constantemente com o desabastecimento, porque nós estamos falando do Brasil colônia, submetido, portanto, a um pacto colonial. Portanto, aqui era proibido de ter manufatura. A gente era dependente do que vinha de fora, normalmente do parceiro de Portugal, que era a Inglaterra. Então, com muita frequência, tecidos e ferramentas faltavam, mas havia desabastecimento geral, desabastecimento de carne, provocando, por exemplo, revoltas no Brasil colonial, como você vai estudar depois. Então, nas cidades, não fique imaginando aí cidade com shopping, com lojas fartas. Talvez você tenha uma imagem de cidade muito do século XIX. A cidade lá do século XVI, as primeiras cidades, além de escassas, sem planejamento, sem rede de esgoto, eram cidades desabastecidas. Por um corte de tecido, era preciso, às vezes, esperar meses a fio. Esperar que alguém de fora trouxesse. Por enquanto é isso aí, força na peruca que nós estamos precisando, hein? Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não, vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história vai ter aqui, se não for a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.